Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea, sem senso. Normalmente, você está acostumado a ter referências literárias, obras brasileiras. Você dificilmente vai conseguir, no primeiro momento, entender o sem senso. A referência de Alice no País das Maravilhas é uma referência muito boa, porque apresenta o primeiro critério que Alice no País das Maravilhas apresenta, é o critério da ingenuidade. Então, você, leitor, você naturalmente, ouvindo assim, Alice no País das Maravilhas, e é difícil alguém que não conheça esta obra de Charles Dodgson. É uma obra, é um autor americano, e dificilmente quem conheça vai estabelecer por sem senso. É bem difícil alguém criar essa perspectiva imediatamente. E ainda haverá os que, mesmo eu fazendo a afirmação, o Leonardo Zucarato Ferreira fazendo a afirmação, e quantos outros forem, ainda vão dizer assim: não, esse Wilson, esse Leonardo e esses outros quantos forem, eles estão enganados. Isso aqui é um livro infantil. Nós podemos ter a convicção de que o livro Alice no País das Maravilhas é infantil. É um livro infantil. Mas não significa que ele é apenas um livro infantil. Não significa. Ele sim é um livro infantil. Porém, além do livro ser infantil, ele tem um gênero literário que é o sem senso. Esse gênero compara esse mundo que nós vivemos com o mundo da Alice e faz a seguinte afirmação: não existe diferença do senso do mundo da Alice para o senso do planeta Terra. O mundo da Alice, nós terráqueos, não conhecemos. O mundo da Alice. Mas nós conhecemos o planeta Terra. Tanto é que somos terráqueos. E pensamos assim: não, mas isso não tem lógica, isso não tem senso, isso não há razão nenhuma nisso aí. Isso é o mundo que nós vivemos, o mundo terráqueo. Mas Alice, os alicianos, os habitantes do mundo da Alice, a convicção que eles possuem que o mundo deles é real, não há dúvida de que é igual à convicção que nós possuímos que o nosso mundo é real. Não há nenhuma dúvida. Haverá alguém que vai pensar assim: não, mas não tem lógica isso aí. O mundo real é esse, o mundo terráqueo, e acabou a história. Quem falar qualquer coisa diferente disso não tem razão.
E como Erasmo definiu muito bem, tudo que for contrário à razão é a loucura. Vamos procurar uma razão para esse mundo. Qual é a razão deste mundo? Na grande maioria, nós vamos encontrar a razão em uma religião. Quando nós falamos religião, muita gente ainda não entendeu, mas esse é um dos piores engodos. Na religião, vamos pegar, por exemplo, o do Jeová. No ano de 1800 ou 900, alguma coisa, não lembro a data exata, o pessoal lá do Jeová teve um dos integrantes da diretoria do grupo que construiu uma mansão gigante para quando Jesus voltasse à Terra. Era o argumento dele. Uma mansão gigante. E não foi o único que fez alguma coisa Wesley, não sei o que Wesley. Tem até o movimento, a igreja wesleyana. Esse Wesley também fez isso. E como não apareceu Jesus nem para Wesley, nem para o Jeová, essa mansão lá ficou para o dono da religião, tanto do Wesley quanto para o Jeová. E as pessoas continuaram acreditando ali naquela religião. A religião por si, ela tem que ser um engodo. Ela não pode ser razão. Nunca. A religião não pode ser razão. Porque razão é Sócrates. E Sócrates apresenta a razão uma das ferramentas de aferição do mundo que não é esse aqui, é o outro. Esse aqui, quais ferramentas que nós temos para para conferir realmente se esse mundo aqui é real? São 6. Tato, olfato, visão, paladar, audição. Eu vou colocar só 5. Porque o sexto sentido, aí ele já é bem confuso. É um sensor mais confuso. Diante a convicção de que a obra de Alice é uma obra que denuncia um sistema, porque a lógica do chapeleiro maluco, a lógica da lebre de março, o gato de Cheshire, ele diz assim para Alice: quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, para onde vai o ser humano? Nós temos opções, muitas. Vamos pegar algumas destas muitas opções e vamos apreciar. Uma opção seria Baruch Spinoza. Em Baruch Spinoza, ele tinha razão. Ele tinha razão no tudo que ele disse. Mas a ciência de quando Baruch Spinoza estava vivo, ela ainda não havia chegado na inteligência artificial.
Então, ela ainda não havia chegado na áptica. A partir da áptica, nós entendemos que, além do ser humano, existem máquinas que possuem tato, olfato, paladar, visão, audição, além dos seres humanos. Com a áptica, nós chegamos a essa convicção. Diante esta convicção, poderíamos manter a afirmação, aquela outra, a afirmação de Baruch Spinoza, porque, segundo Spinoza, tudo é o mundo, e é tudo. Eu, você, o telefone que eu estou gravando, o ar, o tiro, o sangue, a morte, a vida, o parto, a formiga, tudo é uma só coisa. Segundo Baruch Spinoza, agenciamento atômico. Porque tudo que nós conhecemos é feito de átomos. Mas Baruch Spinoza não conheceu Max Planck. Baruch Spinoza não conheceu a mecânica quântica. E Charles Dodgson, autor de Alice no País das Maravilhas, matemático, também não conheceu a mecânica quântica. A chave que faltava para o entendimento humano da sua existência, para o sentido da sua existência, a chave que faltava é a mecânica quântica. Sem nos envilecer, podemos afirmar que esta é a tecnologia utilizada pelo Criador do Universo para criar tudo. Podemos apresentar argumentos akáshicos. Esse seria um dos argumentos. A questão que nos submete à apreciação a qual nós fazemos, se quando há um momento, há um diálogo da Alice com a lagarta, e a Alice ela fala com a lagarta: mas é muito estranho você, essa mudança, eu não sei mais quem eu sou, porque eu mudei tanto, eu aumentei, eu diminuí, eu mudei tanto, que a Alice, ela perde a referência de quem ela é em um momento. Ela não sabe mais quem ela é, porque ela havia crescido, havia diminuído, havia vivido tantas vidas, que ela perde a referência de qual é a real vida dela. E ela questiona isso, que a lagarta não é estranho. Uma hora você é de uma forma, outra hora você é de outra. Você muda, você está sempre em mudança. A lagarta fala para Alice: não é estranho. Um mundo que está em constante mudança. Uma coisa que não muda, essa coisa que é estranha. Então, essa estabilidade foi a estabilidade que Descartes nos apresentou com as ordenadas e abscissas. Porque quando o mundo
passou a ser um nada flutuando em outro nada, porque ainda existem os terraplanistas. Mas esse é o número, vamos dizer assim, esses são os nécios, os terraplanistas. Diante os elementos que nós temos de convicção para nós podermos montar o que é a realidade, porque a realidade é uma obra produzida por nós humanos. Nós produzimos a realidade. A realidade, ela é humana. Por quê? Porque os indivíduos cresceram na caverna, amarrados e submetidos a não conseguirem movimentar-se, e havia uma luz, e essa luz atrás passavam lá fora do lado da caverna, passavam pessoas numa calçada, e a reflexão da luz dessas pessoas na caverna, à frente desses indivíduos, essas imagens que esses indivíduos cresceram obrigatoriamente, pois estavam ali presos, cresceram acreditando que aquelas imagens eram a realidade. Cresceram acreditando que os sons que eles escutavam ali dentro da caverna era a voz daquelas imagens. Isso é a alegoria da caverna de Platão. Qual a diferença disso para o óbito? Porque a vida é a caverna. Não há diferença. Existe a convicção. A primeira convicção é para poder dar sequência. A primeira convicção é que existe alguma coisa além do corpo. Existe uma vida exterior ao corpo. Essa é a convicção. Essa é a convicção da religião. Essa é a convicção da justiça. Porque a justiça, ela acredita que existe ali, naquela pessoa que cometeu alguma infração, existe a vontade. Sendo dessa forma, nós poderíamos estabelecer o que nós poderíamos chamar de verdade. O que nós poderíamos chamar de razão. Até o momento eu não vi um comentário oriundo ao Hippolyte Léon Denisard Rival. Até o momento. Vamos pensar o que Sócrates afirmou. Que aquele que fugiu, conseguiu por algum motivo se desvencilhar ali das correntes e fugir da caverna, ele retorna quando ele livre, ele lembra daqueles colegas e retorna. No primeiro momento, ele é ridicularizado. No segundo momento, ele é atacado. No terceiro momento, ele é assassinado. As pessoas que tentam apresentar a realidade, como por exemplo a NASA, está lançando aí uma nave, um drone, vamos dizer assim, uma navezinha, e essa não tripulada. Essa nave ela vai, parece que a Marte. Custou 2 bilhões de dólares. Essa navezinha que a NASA vai, não sei se já lançou ou vai lançar em 2021, lançou agora no final de 2020, mas essa nave, assim que ela atingir o solo de Marte, ela estraga, ela queima.
ela estraga. Mas ela solta lá no solo de Marte uma outra nave, e essa outra nave que ela solta lá, ela vai agarrar no solo, vai perfurar até chegar num não sei o que lá de água, onde havia água em Marte. É uma coisa assim. Eu posso estar errando até o nome aqui do planeta, até pode ser que não seja Marte, mas é uma coisa assim. Eu sei que são 2 bilhões de dólares que a NASA gastou ou está gastando com isso. Aí eu faço a seguinte pergunta, que segundo a reportagem, foi informado assim, que era um motivo para descobrir se havia vida em outros planetas através dos genes que eles conseguissem tirar ali. Aí eu faço a seguinte pergunta, 2 bilhões de dólares. Por que existe fome no mundo? Quem não conseguir responder essa pergunta não é mais inteligente que Alice no País das Maravilhas. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.